Definir o que é a Cressol é dizer quem é a Cressol. Somos 17 sotaques diferentes. 555 espaços de aproximação. 5.000 sorrisos de confiança. 553 mil conexões reais. Uma marca e infinitas realizações pelo Brasil. Sempre que nos ver por aí, saiba que estamos juntos. Cressol, compromisso com quem coopera. Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio. Na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-8025. Olá, boa noite. Você fica a partir de agora com mais uma edição do Boa Noite Cidade. As notícias dessa noite. Formação pedagógica foi realizada nesta segunda-feira. O programa Realidade dessa sexta-feira recebeu o dançarino de chula Bruno Esquenato. Conselheiros tutelares esclarecem pontos que têm gerado cobranças da opinião pública. Lagoa Esporte Clube se apresentou nesta segunda-feira. André Freitas, leis dos canudinhos não existem em Lagoa Vermelha. Defesa Civil alerta sobre temporais. Pedro Ramos e as notícias agrícolas. O segmento de comentários hoje com José Andrade. No esporte, Milan de Lagoa Vermelha é campeão do Campeonato Regional de Veteranos Lagoa FM, Lagoa TV e Ser Santos. Tem também as informações da segurança pública hoje com Leonardo Costa. Tudo isso você acompanha a partir de agora. O Boa Noite Cidade dessa segunda-feira está no ar. O ano letivo se inicia na quarta-feira, 19 de fevereiro, na Rede Pública Municipal de Ensino de Lagoa Vermelha. E os profissionais que atuam nas escolas tiveram um dia de formação pedagógica nesta segunda-feira. A orientadora Gabriele Meribe fala sobre essa atividade e sua importância. Então, essa formação está sendo pensada há meses já, cada detalhe, pensando nos nossos professores, nossos atendentes, funcionários, serventes, merendeiros, nossa equipe diretiva. Então, cada detalhe que foi pensado hoje, desde a parte do lanche, todos os palestrantes, é tudo pensado para eles. E nesta segunda-feira foi o dia todo de atividades, não é mesmo? Conta um pouquinho pra gente sobre quais os assuntos que foram abordados. Isso, foi o dia todo. Então, pela parte da manhã, nós tivemos o Frei Jaime Bétega falando sobre o valor da vida. Na sequência, ainda da manhã, tivemos o Cassiano Cúfio com o tema gratidão. Porque a gente precisa ser grato por tudo, né? A nossa vida, enfim, agradecer. E agora à tarde estamos tendo a Fátima Gusso Rigoni, que também nos fala foco na educação, motivando a equipe. E claro que não termina por aqui. Nesta terça-feira a formação continua. Isto continua, mas este ano, amanhã, no caso na terça, é cada quadro na sua escola. Cada quadro funcional faz a formação direcionada na sua escola, já tendo a lista dos alunos, as suas salas, pensando em como receber eles na quarta-feira.
Então, quarta-feira, um novo ano se inicia aí na rede municipal de ensino. Sim. E a expectativa é grande, muitas atividades? A expectativa é grande, os alunos estão ansiosos pelo retorno, querem saber quando que retorna, como que vai ser. Então, quarta-feira, a expectativa é grande, sim, das nossas escolas e todas estão esperando com muito carinho a todos. Bruno Esquinato, instrutor de chula, esteve participando do programa Realidade dessa sexta-feira e contou sobre sua trajetória e sobre seu desempenho no rodeio internacional de vacaria. A gente tenta fazer uma rotina meio disciplinada, né, Beto? Que, por exemplo, eu hoje estou com 25 anos, né? Eu posso competir na adulta com a gurizada que está subindo que tem apenas 16 anos, que só estudo e dança chula. Aí fica difícil ser competido igual para igual, né? Então você tem que estar preparado, tem que ter uma boa alimentação, uma boa rotina de ensaios, né, de preparação física, tem que estar bem, tem que treinar bastante e assim a gente vai. E quantas vezes por semana vocês treinam? Assim, a gurizada nova, eles conseguem treinar todo dia, né? Todo dia. Porque, na verdade, assim, a pré-mirim, tem muita gente que leva, às vezes os pais incentivam, né? Colocam um tablado em casa. Então daí já fica mais fácil de ensaiar, né? Não precisa ir até o CTG para ensaiar, né? Ensaio em casa mesmo. Então às vezes vira até brincadeira para eles, né? Eles aceitam como uma brincadeira. Então acaba ensaiando todo dia, né? E ensaiar todo dia, essa rotina que faz a diferença. Eu, por exemplo, essa rodeira da vacaria, consegui ensaiar 2 dias sim e 1 não, para dar uma folga, para poder dar aquele descanso, né? Então, ensaiava 2 dias sim e 1 não. E me diga uma coisa, você competiu na categoria adulta. Na categoria adulta. Do rodeio anterior para esse, o que você achou dos teus competidores? Melhoraram, aperfeiçoaram a sua chula ou o nível Não, é o mesmo? Acho que sim, acho que na verdade o rodeio da vacaria é só de 2 em 2 anos, né? Sim. Então a última edição foi em 2018. Eu dancei a finalíssima também, acho que eu fiquei em 6º ou 7º lugar. E já estava alto o ritmo, o nível, né, da chula adulto. Na verdade, eu acho que assim, Beto, as categorias de base, categoria pré-mirim e mirim, subiu muito mais o nível de difícil execução, digamos assim. Que a gurizada, o que ela faz? Os pequenos olham os grandes e querem fazer igual. É um exemplo que a gente dá, né? Então, eles já vêm montando passo diferente, já vêm montando figuras diferentes, né, na categoria pré-mirim, na categoria mirim, conforme se fosse na categoria adulto. Então, acho que nas categorias de base subiu muito o nível. E na adulta, eu acho que também evoluiu, né, e se manteve o nível do Enarte, o nível de vacaria. Os conselheiros tutelares Clayton da Silva e Charize Oliveira estiveram participando do programa Bom Dia Cidade na manhã dessa segunda-feira, na Lagoa FM. O objetivo foi esclarecer alguns pontos que têm provocado cobranças da opinião pública através das redes sociais com relação à atuação do Conselho Tutelar. Achamos mais oportuno agora que, enfim, porque a gente também tem que ter maior cuidado referente à ética, né? A gente também não pode expor crianças e adolescentes. Exato. Sejam indígenas, não sejam, né? Então a gente não veio antes quando eles estavam aí. Agora que eles foram, a gente sabe que infelizmente eles acabam vindo. Acho que não é questão por eles estarem na cidade, mas enfim, pela questão de algumas violações de direito que eles acabam cometendo, né? Eu acho que não seria a visão melhor da sociedade achar que eles sejam, de certa forma, um estorvo ou algo assim na nossa cidade, né? Mas é claro que, assim como qualquer outro cidadão, eles devem respeitar as leis, né? Claro. E deve ser combatida qualquer forma de negligência ou maus tratos contra qualquer criança ou adolescente, né? Eles têm uma série de privilégios, mas têm direitos, obrigações, como qualquer cidadão, conforme você disse, Clayton. Exatamente, Ademar. Só que muitas vezes acaba sendo meio complexo, né? A situação desses deveres que eles têm, né? De cobrar esses deveres. E eu digo por quê? Porque eles têm a proteção da FUNAI, né? Eles têm a questão que eles têm o artesanato que eles fabricam ali e muitas vezes as crianças andam junto com os indígenas, né? Só que a gente se deparou nesse último momento que os indígenas estiveram aqui na nossa cidade, que as mães ficavam na praça sentado e as crianças até de 5 anos, por aí nessa faixa etária, ficavam na sinaleira ofertando aquele trabalho para os motoristas. Aí você encontrava diversas formas de negligência das mães, né? Aí o que pode ser configurado? A questão da mendicância, porque também muitos mendicavam, né? Exatamente. E a outra questão que seria o trabalho infantil, né? Que pode ser configurado. E além do risco que a criança estava exposta ali na sinaleira, entre os carros, e a gente observava isso e tomamos as medidas cabíveis. Só que a gente muitas vezes acaba sendo, como eu te falei nos bastidores, a gente tem as costas largas, né? E a população acaba às vezes cobrando de forma indevida de nós, né? Então é bom esse espaço que vocês dão para nós até para a gente esclarecer esses assuntos.
O que acontece? Da nossa parte, a gente advertiu as mães, né? Juntou o máximo de dados sobre os responsáveis pelas crianças, né? Só que você sabe, você aborda um indígena ali, é complicado tu conversar com ele, ele já vai ficar, né, receoso em conversar com você, por ser do Conselho Tutelar. E o que é orientado para nós nas capacitações, né? Para ter o maior cuidado para não agir, pelo menos o primeiro contato com o povo indígena, não agir de forma repressiva, né, Ademar, mas sim preventivo, por toda aquela série de direitos que eles têm, né? Orientar. Exatamente. E também o que dificulta, que eu disse que é complexo esse trabalho né, dos deveres deles, é que eles não têm uma residência fixa, né? Então aí o que seria o trabalho do Conselho Tutelar? No caso ali dos indígenas, verificou a existência de uma violação de direitos, advertir. No caso de reiteradas advertências do Conselho Tutelar, cabe a nós encaminhar ao Ministério Público. Então, o que seria o correto em próximas ocasiões que venham a ter indígenas em nossa cidade? É um trabalho da rede, né? Então, o que deve ser feito? Políticas públicas. Porque, independentemente, Ademar, de ser uma família que esteja transitoriamente na nossa cidade ou que tenha residência fixa, quem que pode trabalhar referente à mendicância é a nossa assistência social do município, né? Não é para jogar para outro órgão a responsabilidade, não é de maneira alguma para nós se eximir, né? Mas assim, para mostrar para a população que é um trabalho complexo e árduo. A gente trabalha seriamente, a gente faz o que está na nossa alçada, né? Mas é um trabalho que deve ser encarado pela rede, em conjunto com o Ministério Público, deve todos esses órgãos, né, se unirem e fazerem políticas públicas. Eles têm os direitos deles, né, os indígenas, mas, assim como todo cidadão, crime é crime, né, Ademar? Ele deve ser responsabilizado. O Lagoa Esporte Clube, após ter sido campeão da Liga 2 de futsal e conquistado o acesso à Liga 1 no ano passado, se reapresentou nesta segunda-feira no ginásio Adolfo Stella, contando também com novos reforços para a temporada. A reportagem é do repórter Luciano Andrade. Na manhã desta segunda-feira, aconteceu a apresentação do grupo de atletas do Lagoa Esporte Clube e o início dos trabalhos de pré-temporada para este ano de 2020. 18 atletas se apresentaram à direção e comissão técnica e iniciaram os trabalhos. Ainda na manhã desta segunda-feira, os atletas foram avaliados pelo fisioterapeuta Arthur Bonês e pela nutricionista Isadora Lima, além de receberem orientações da dentista Bruna Gargione, todos profissionais que mantêm convênios com a equipe do Lagoa Esporte Clube. Os trabalhos físicos estão sendo coordenados pelo preparador físico Daniel Bonês. O grupo de atletas do Lagoa Esporte Clube que se apresentou nesta segunda-feira é composto pelos goleiros Jason, Yuri, Guilherme Gomes e Luciano, Caio Braseiro, Jean, Tix, Jonathan, Alexandre, Gabriel, Guilherme Tonial, Chaves, Felipe Andara, Maico, Dixon e os garotos Matheus Lemos e Matheus Nepomuceno. Os treinamentos do time do Lagoa Esporte Clube serão direcionados especialmente no ginásio de esportes Adolfo Stella, mesmo ainda estando em processo de organização pelas obras de ampliação da quadra do ginásio. Alguns dos trabalhos deverão acontecer em outros espaços aqui de Lagoa Vermelha, justamente em função da necessidade de realização de alguns outros serviços no ginásio de esportes Adolfo Stella. A expectativa é de que os compromissos do Lagoa Esporte Clube iniciem efetivamente a partir do mês de março, quando teremos a Supercopa da Liga e ainda o Campeonato Regional de Futsal, com a participação de equipes da região e o Lagoa tendo seus primeiros desafios, os seus primeiros compromissos desta temporada. Os treinamentos do time do Lagoa Esporte Clube para este início de temporada, o que deve permanecer sendo realizado durante todo o ano, é de pelo menos 2 turnos. Durante 2 dias da semana, 3 turnos de trabalho, incluindo um terceiro turno com atividades nas academias. As informações do Lagoa com a participação de Luciano Andrade. E continua a polêmica do projeto dos canudinhos em Lagoa Vermelha. Câmara de Vereadores aprovou o projeto e encaminhou para o Executivo Municipal para sanção. Prefeito Gustavo Bonotto vetou. A Câmara de Vereadores derrubou o veto. Teria virado lei, só que surgiu uma nova situação que é relatada pelo assessor jurídico do município, André Melec Freitas. A Câmara de Vereadores ela fez uma votação, né, sobre o veto do prefeito, né, do projeto de lei da proibição dos canudinhos.
E essa votação ocorreu ainda em novembro, foi em meados de novembro. Então isso não é tão novo assim para nós, essa situação já é do conhecimento do Executivo, já desde o momento em que aportou ao Executivo a notificação da Câmara pedindo para que houvesse a numeração da lei e a publicação da lei. E desde aquele momento, que acho que, salvo engano, ocorreu em início de janeiro, em razão do recesso da Câmara, desde aquele momento nós, inclusive, notificamos a Câmara de que não haveria, na verdade, a lei e até agora nós não recebemos um pronunciamento oficial da Câmara nesse sentido. A Câmara de Vereadores, sob a autoria, salvo engano, da vereadora Márcia do Carmo, acredito que em parceria com o vereador Ranieri, posso estar me esquecendo de alguém, mas me perdoem, mas é da base de oposição do PDT e do PSB, apresentaram uma iniciativa, né, propondo que houvesse a proibição da comercialização dos canudinhos plásticos no território de Lagoa Vermelha. Essa lei ela foi submetida a uma votação, a Câmara vota essa lei, né, e essa lei foi aprovada na ocasião por maioria. A maioria dos vereadores entendeu que seria isso relevante e proibiu a comercialização dos canudinhos. Como acontece com todo o projeto de lei, o projeto de lei ele é votado na Câmara e ele vai, como você bem falou, Ademar, ele segue daí para o gabinete do prefeito para que o prefeito sancione. Nessa ocasião, o prefeito pode fazer duas coisas. Ele pode sancionar, ou seja, ele vai confirmar, ele vai dizer, não, realmente esse projeto é um projeto bom para a comunidade, é um projeto que vai impactar positivamente, eu vou sancionar, eu vou assinar embaixo e nós vamos publicar essa lei. Essa é a sanção. Ou ele pode vetar. O veto ele pode ser embasado basicamente em dois fundamentos. O prefeito pode dizer, olha, eu acho que esse projeto é inconstitucional, ele tem um vício, né, ele contraria a lei orgânica do município, ele contraria a Constituição Federal, ele é ilegal, ele não pode sequer tramitar, eu vou vetar por esse sentido. Ou ele pode entender o seguinte, olha, isso não é importante para a comunidade, nós achamos que o caminho é outro, que a questão é uma questão de conscientização, então eu acho que esse é um projeto que é contrário ao interesse público. Foi essa a linha adotada pelo prefeito no seu veto. O que acontece? Por se tratar de um projeto de lei de iniciativa da Câmara, esse veto, ele volta para a Câmara. Então a Câmara, numa outra votação, né, ela vai aí analisar o veto. E aí, para derrubar o veto, que a Câmara pode derrubar o veto e fazer valer a sua vontade inicial de apresentar e impor a proibição. Só que para derrubar esse veto, a lei estabelece uma votação um pouquinho diferente. Voltando, para o projeto de lei lá atrás, quando ele foi apresentado, bastava para a aprovação dele a maioria simples. O que é a maioria simples? A maioria dos presentes. Então, tu tem um quórum mínimo, tu tem um número mínimo de vereadores que precisa estar presente para abrir a sessão. A maioria desses vereadores, independentemente de quantos estejam ali, desde que atendido esse número mínimo, a maioria deles é a maioria simples. Se a maioria simples for atingida, você aprova o projeto de lei. Isso é uma coisa. O veto é diferente. Para você rejeitar um veto, não basta uma maioria simples, basta a maioria, você tem que atingir a maioria absoluta. O que é a maioria absoluta para o ouvinte entender? Qual é a diferença? A maioria absoluta, diferente da maioria simples, a maioria absoluta você calcula pelo número total de integrantes da Câmara. Então, a maioria absoluta, ele é o primeiro número inteiro a partir da metade do número total de integrantes. Então, hoje nós temos 11 integrantes na Câmara de Vereadores, metade de 11 é 5,5. O primeiro número inteiro a partir disso são 6. Então, para que houvesse a derrubada do veto do prefeito, haveria a necessidade de 6 votos pela derrubada, pela rejeição do veto. E, na ocasião, houve apenas 5 votos. A votação foi por 5-4. Houve uma ausência, que, salvo engano, o vereador Braulio Guedes, salvo engano, realmente, ele estava, acho que numa reunião no DENIT, vendo alguma questão da BR-470. Eu não me lembro exatamente qual era o assunto, mas eu me recordo que ele estava numa reunião já previamente agendada. Estava em Porto Alegre. Já previamente agendada em Porto Alegre, num compromisso. Então, ele se ausentou dessa sessão.
Embora tenha ocorrido a maioria, foi a maioria simples, não foi uma maioria absoluta, porque para a maioria absoluta precisariam de no mínimo 6 votos. Quer dizer, então, a lei não existe. Não existe a lei. A lei não existe, ela pode vir até a ser reapresentada, caso seja interesse dos vereadores nesse sentido. Mas hoje eu digo com toda tranquilidade, não existe em Lagoa Vermelha proibição de canudinho. A Defesa Civil emitiu alerta através das suas redes sociais e site sobre possibilidade de novos temporais. Quem traz mais informações é o repórter Yuri de Oliveira. Boa noite, Marina. Boa noite a todos. Hoje nós viemos com um alerta. O alerta que a Defesa Civil divulgou em suas redes sociais e no seu site sobre chuvas intensas e possibilidade de fortes temporais com ventos e descargas elétricas e granizo nas áreas delimitadas em vermelho, essas que estão aparecendo agora aí na tela para vocês. Segundo a Metsul Meteorologia, do meio para o fim da tarde ou à noite, pelo intenso aquecimento, vai ter chuvas em várias regiões do estado, mas será novamente irregular. Alerta-se para o risco devido ao intenso calor. Porto Alegre e região metropolitana estão nessa área de risco de temporais. Então, novamente alertando aí todo o Rio Grande do Sul e toda a população para risco de temporais, né? Essas informações a gente traz diretamente do site da Defesa Civil. E eu tô ficando por aqui. Uma boa noite. E acompanhe agora as notícias agrícolas com o Pedro Ramos. Olá, boa noite, Marina. Boa noite aos telespectadores do Boa Noite Cidade. A gente chega com as informações agrícolas desta semana, início de semana aqui, já começando com boas notícias em relação ao agronegócio. A safra da soja aí chama a atenção e pesquisas indicam aí uma boa safra na safra do 19-20. As produções aí podem superar as expectativas. A preocupação fica em relação ao estado do Rio Grande do Sul, que ainda está atrasada a colheita, o início da colheita. Então fica uma preocupação aí em relação a isso. Os indicadores também apontam essa relação. Um outro fato foi destaque no Jornal Zero Hora deste final de semana, capa inclusive aí do Jornal Zero Hora, que dá destaque à produção de maçãs em Vacaria e que indígenas estão aí trabalhando intensamente, vários grupos indígenas, né, de regiões lá da parte de cima de Mato Grosso, estão vindo até a Vacaria para a produção de maçãs. E isso aí gerou uma grande reportagem de negócios, enfim, no Jornal Zero Hora deste final de semana. Eles estão vindo trabalhando o mercado que se abre em relação a maçãs, a produção de maçãs no vizinho município de Vacaria. Então fica também uma questão de reportagem para a gente trazer como destaque agrícola nesta semana. Na quarta-feira a gente vai conseguir ter dados em relação às cotações agropecuárias, já que a Emater disponibiliza todas as quartas e sextas-feiras a relação das cotações. A gente busca sempre atualizar a nossa comunidade com relação a isso. Para essa segunda-feira são as principais informações. Os mercados estão sempre em atualizações e o agronegócio aí sempre avançando. Temos também questões preocupantes em relação ao que a agrometeorologia indicou nesta segunda-feira, já no início, né? Até o fechamento dessa edição, o que tínhamos como preocupação da agrometeorologia em relação à possibilidade de granizo e temporais aqui na região de Lagoa Vermelha. Então, até o fechamento dessa edição de segunda-feira, era uma grande preocupação também em relação ao agronegócio, questão das lavouras e tudo mais. Principais informações desta semana, desta segunda-feira, aqui no nosso boletim. Até mais. Intervalo e depois a gente volta com o segmento de comentários. Hoje o comentarista é José Andrade. Tem notícia do esporte, tem as informações da segurança pública com o Leonardo Costa. Já voltamos. Definir o que é a Cressol é dizer quem é a Cressol. Somos 17 sotaques diferentes. 555 espaços de aproximação. 5.000 sorrisos de confiança. 553 mil conexões reais. Uma marca e infinitas realizações pelo Brasil.
Sempre que nos ver por aí, saiba que estamos juntos. Cressol, compromisso com quem coopera. Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Poasser dá um show de preços baixos. Supermercado Poasser, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Poasser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Poasser. Supermercado Poasser, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio. Na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-8025. E a gente volta agora com o segmento de comentários aqui do Boa Noite Cidade. O comentarista dessa segunda-feira é José Andrade. Estamos na primeira segunda-feira da segunda semana de fevereiro. Estou dizendo com isso que estamos caminhando para o final do segundo mês do ano. Um ano que vai aos solavancos. A economia ainda não tem sinais concretos da sua recuperação. A capital do Rio Grande do Sul é uma cidade de funcionários públicos. A sua economia é baseada basicamente nos soldos, no salário do funcionalismo público, federal, estadual e municipal. Hoje pela manhã tiveram início as aulas nas escolas municipais. As escolas particulares também já iniciaram o ano letivo. Enquanto isso, as aulas para o funcionalismo público estadual, para o magistério público, ainda está em fase de recuperação em função da greve. Com isso estou dizendo que não vai começar esta semana. E o esporte, no último domingo, aconteceu a final do Campeonato Regional de Veteranos Lagoa FM, Lagoa TV e Ser Santos. Milan, aqui de Lagoa Vermelha, e Independente de Vanini disputaram a final. E o time de Lagoa Vermelha ficou com o título após sair perdendo por 3-0. Vamos começar as informações de hoje destacando, claro, a terceira edição do Campeonato Regional de Veteranos Lagoa FM Lagoa TV Ser Santos. Ontem nós tivemos a grande decisão da competição sendo disputada lá na sede campestre do Santos. 2 jogos foram disputados na decisão terceiro e quarto lugares. Davi Canabarro contra o Santa Cruz de Sananduva e a decisão do título entre Milan e Independente da cidade de Vanini. A gente vai conferir de perto por aqui a repercussão, principalmente do segundo jogo, claro, que teve a transmissão da Lagoa TV. Mas, apenas para confirmar então os resultados, o time de Davi Canabarro ficou com a terceira colocação, venceu o Santa Cruz de Sananduva pelo placar de 4-2 no primeiro jogo da manhã. Os jogos aconteceram ontem pela manhã lá no Santos. E o segundo jogo, Milan e Independente empataram em 3-3. Um grande jogo. No primeiro tempo só deu Independente, 3-0. Maluco, Lucas e Márcio marcaram os gols. E no segundo tempo só deu Milan, 3-0 para o Milan. Didi, Dili e Buiú. Resultado final, 3-3. E o jogo foi para as penalidades máximas, vencida pelo time do Milan pelo placar de 5-3. Milan campeão da competição e o Independente de Vanini ficou com o vice-campeonato. Vamos acompanhar alguns trechos da nossa transmissão, especialmente ao final do jogo, com a reportagem de Ademar Fagundes e os campeões da equipe do Milan, Posto Santo Antônio,
campeão na terceira edição do Campeonato Regional de Veteranos Lagoa FM Lagoa TV Ser Santos. Abel, sensacional! A conquista veio nos pênaltis, depois de uma reação extraordinária na partida. Acho que uma recuperação brilhante, foi que nem eu falei, se nós tivesse focado no jogo, com certeza nós ia empatar ou até virar, tivemos chance de virar o jogo, mas foi nos pênaltis, é mais emoção, mas temos aí de parabéns, acho que demos no segundo tempo um gás que tiremos e... Não sabe da onde. E fomos felizes de atacar, o time deles cansou e então nós temos de parabéns aí, conquistamos esse título aí que fica pra Lagoa, né? Acho que fazia, desde que começou, que o time de Lagoa não ganhava, então nós temos de parabéns aí. Valeu, está aí o Abel, sensacional, pessoal comemorando muito. Deixa eu conversar aqui com o Buiú, e daí o título veio nos pênaltis, Buiú. Olha, surrado, né, como foi o primeiro tempo, acho que cheguei, tava 3-0, jogo difícil. Chegou um pouquinho atrasado? Um pouquinho, segundo tempo, né? Daí, acho que é sempre difícil jogar contra uma equipe boa, né? Tem uma equipe qualificada ali, tem um centroavante, um matador ali. Mas eu acho que com a vontade que nós tivemos, a garra de fazer os gols, acho que valeu a pena. Valeu esse esforço aí, essa virada aí. Valeu! E Buiú, autor de um golaço. E Davidson, e daí? Veio o título para Lagoa Vermelha. Ficou em Lagoa Vermelha. Um título inédito nesta competição. O time perdido de 3-0 no primeiro tempo ainda. Foi buscar o empate no segundo tempo. A reação espetacular. E daí nos pênaltis, demonstrando muita eficiência, convertendo todas as cobranças. Perfeito. Eu acho que quando a gente busca um resultado desse, dificilmente a equipe perde nos pênaltis. Isso aí é o psicológico, né? Abala o outro time, dá ânimo pro nosso. O time estava muito tranquilo na hora de bater. E daí ainda a primeira cobrança o bichinho pegou, o Jerno aí já deixa tudo bom, né? Deixa tudo bem tranquilo. Então isso é legal, acho que parabéns para nós. O primeiro título fica em Lagoa da Copa Santos. Um time de Lagoa consegue levar, as equipes são muito fortes, as equipes de fora. São Davi, Vanini, Sananduva, eles têm equipes que jogam anos e anos, daí os caras, às vezes tem uns caras 40 anos, parece que os caras têm 20, porque sabem jogar, sabem se colocar, eles estão sempre no lugar certo, na movimentação certa. Nós correndo, parece que os caras rodeiam o campo inteiro, os caras estão na posição certa e fazem o gol, mas isso é o campo, né? É aquela questão de saber jogar. Nosso time ganhou muito na vontade, muito no preparo, acho que nós temos um grupo bom, né? Fisicamente ainda tem atletas que entraram no primeiro ano de veterano, então isso, queira ou não, 35 para 40, às vezes pega algum de 45 anos, 3 a 4, 5 anos, dá bastante diferença. Nossa equipe, claro, que está pesando um pouquinho, nós estamos jogando todo dia, eu estava falando para os piá. Nós jogamos quinta, sexta, sábado, domingo, nós não estamos parando, isso aí também, acho que também peca um pouquinho, mas graças a Deus, esse ano, acho que contando a final de Davi, que nós chegamos, 4 campeonatos, 4 finais, 2 campeão, 2 vice, acho que tá legal, acho que estamos com o currículo bem legal aí pro amador. E eu acho que foi merecido. Pelo segundo tempo, o Mila EV Sports mereceu ser campeão, porque o segundo tempo nós jogamos muito. E agora os principais acontecimentos, os fatos que marcaram o final de semana e o início dessa semana na área da segurança pública, com o repórter Leonardo Costa. Boa noite, Léo. Boa noite, Marina. Chegamos então com as informações da área da segurança pública. Começamos com os registros da Brigada Militar. Ontem, às 21h50, deslocou guarnição até o Hospital São Paulo devido um indivíduo estar alterado no local. Estava agressivo, vindo a quebrar os vidros da porta da emergência e o mesmo teve lesões, foi medicado e posteriormente encaminhado até a DPPA para registro do fato. O Corpo de Bombeiros, às 21h50, atendeu um homem de 69 anos na rua Espírito Santo, bairro Medianeira. Sofreu uma queda de bicicleta, foi removido até o Hospital São Paulo. Às 23h05, no bairro Oliveira, atendeu um homem de 78 anos, foi removido até o Hospital São Paulo. Corpo de Bombeiros com um trabalho de análise e prevenção de incêndios aqui na nossa cidade. A Polícia Civil, com registro feito pela PRF de lesão corporal culposa, ontem às 15h38, o fato ocorreu na IRS 126, quilômetro 52, interior de Ibiraiaras, Capela Bom Jesus.
De acordo com as informações, o condutor de um Fiat Palio parou o carro repentinamente sobre a pista. Estava sozinho, trafegando no sentido Caseiros e Biraiaras, quando a condutora de um veículo que trafegava atrás não pôde frear o carro conduzido, vindo a colidir na traseira do Palio. A condutora do Fox estava acompanhada por sua irmã. Todos foram socorridos pela ambulância de Caseiros e, devido à gravidade das lesões sofridas pelo homem condutor do Palio, foi encaminhado para a cidade de Passo Fundo. As duas ocupantes do Fox ficarão em observação no Hospital São Paulo. Palio, Fox e um Corsa que estava estacionado em frente ao local da festa que ocorria foi abalroado. Foram recolhidos ao pátio do Detran em Ibiraiaras. Registro ontem às 23h30 de dano qualificado na rua Nívio Castellano, centro. Um homem de 26 anos causou danos e estava ameaçando pessoas no Hospital São Paulo. Foi necessário o uso de medicação para que o mesmo se acalmasse. Após sair da maca, foi dada a voz de prisão por dano ao patrimônio público. Foi encontrado dentro do seu automóvel que estava estacionado no estacionamento do hospital um facão com uma lâmina de 50 centímetros. Em contato com a autoridade plantonista, na DP, foi informado que o crime será apurado mediante inquérito. Destaque da área da segurança pública é o registro de tráfico de entorpecentes no presídio estadual de Lagoa Vermelha. O fato ocorreu dia 16 por volta das 9h30. O agente visualizou da guarita do presídio um apenado com a metade do corpo sobre o muro que divide o pátio do pavilhão dos presos do regime semiaberto com a área que dá acesso à parte externa do presídio, quando jogou um pacote em direção ao pátio dos presos do regime fechado. O pacote não chegou ao alvo desejado, pois ficou na parte de contenção do muro. Quando o agente chamou a sua atenção, o mesmo voltou rapidamente para o pavilhão do semiaberto, porém já tinha sido identificado. Um pacote com 522 gramas de substância com características de maconha foi apreendido. A Brigada Militar e SUSEP foram acionados, onde deram voz de prisão ao homem, sendo que este contestou a sua prisão, sendo então levado até o Hospital São Paulo para posteriormente a DPPA para providências de praxe. As informações da área da segurança pública aqui na Lagoa TV, no Boa Noite Cidade. Toda a repercussão também no site da lagoafm.com.br ou também através do Facebook no Rádio Lagoa FM. O telejornal de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã, a partir das 19 horas, com mais notícia e informação para você. Uma ótima noite, uma ótima semana. Até amanhã.